voltamos aqui para a segunda parte. Segunda característica, são 3 características muito fortes nesse sentido. Né? A primeira, preocupação com a realidade nacional. Segunda característica do pré-modernismo, linguagem simples, fluida, tendendo ao coloquialismo. Geralmente, quando eu falo de linguagem simples para escolas literárias muito antigas, eu digo para vocês assim, simples para a época. Vou dar um exemplo. Quando eu falo que o arcadismo tem uma linguagem simples e um aluno me diz assim, Glauber, eu não entendi aquela linguagem, não é simples. É simples para o século XVIII. Só que até mesmo para nós, século XXI, a linguagem expressa pelo Lima Barreto pelo Monteiro Lobato nas suas obras são linguagens simples, sim. Algumas até o Lima Barreto tendendo ao coloquialismo. O Lima Barreto, como sofreu muito preconceito por ser negro e ser pobre, ele foi taxado de analfabeto, e não é isso. Na verdade, o Lima Barreto coloca suas obras numa linguagem mais próxima ao coloquial, não é só por uma questão de desconhecimento da linguagem padrão, é porque ele está retratando uma população mais simples, que fala de uma maneira mais simples e retratando uma situação em que gente simples está. Então, ele tem que ter uma linguagem mais próxima do dia a dia, para que isso se torne verdade, é o que a gente chama de verossimilhança, lembra? Aproximar o texto do real. Pensa numa novela, né? Se uma novela estiver seguindo todo o padrão formal, normativo da linguagem, vai se afastar da proposta que é identificar uma realidade urbana, coloquial, do dia a dia. Então a linguagem é coloquial, né? Às vezes até com algumas falhas, mas coloquial para representar uma realidade. Então a segunda é essa linguagem coloquial, que está fortemente no Lima Barreto, no Monteiro Lobato, no João do Rio, mas que tem uma exceção, Euclides da Cunha. Por quê? Porque Euclides da Cunha trata, por exemplo, os sertões de 2 formas. É um olhar científico e jornalístico. Então ele é jornalista e cientista observando uma realidade. A linguagem é mais técnica, formal, menos literária, menos cheia de requintes, ok? Uma outra vertente dessa linguagem popular é o Augusto dos Anjos com expressões escatológicas que geram nojo, escarra nessa boca que te beija. Imagina um poeta romântico falar em escarro, né? Fazer um poema sobre esgoto. Então, essa vertente do Augusto dos Anjos, ela é uma vertente escatológica para demonstrar as questões sociais. E aí vem a terceira característica da literatura pré-modernista, o confronto entre tendências antigas e recentes. Poesia sempre existiu. Poesia tem temas universais ao longo do século: amor, mulher, morte, pátria. E de repente este senhor Augusto dos Anjos pega a literatura, a poesia, para expressar seus sentimentos de desprezo. Ok, poesia serve para expressar sentimentos, mas ela serve para expressar agora com teor crítico, falando de desigualdades, falando de falsidade, de hipocrisia social. E aí o Augusto dos Anjos é a capa antiga, a poesia bem estruturada, com o novo, uma linguagem diferente e a crítica social embutida ali. Veja que Versos Íntimos é completamente crítico em relação à hipocrisia social, né? Então, isto é a relação entre o antigo e o novo. Outro, Euclides da Cunha, quando ele vai lá olhar a guerra e dizer assim, esses nordestinos não vão sobreviver ao ataque, né, dos nossos
soldados, ele se choca, porque eles resistem, porque ele vem com uma ideia que o mais forte sobrevive, que cientificamente existe, né? Sobrevive a espécie mais forte no embate. Então, o soldado dominaria fácil, e ele é dominado nos primeiros embates. E o morador de Canudos sobrevive aos primeiros embates e se coloca diante dele. E aí vem a tal da frase: o nordestino é, antes de tudo, um forte. E aí ele compara e destrói as ideias antigas, né, de que esse corpo frágil, essa aparência preguiçosa, são de um homem inferior. Não é. Ele é capaz de levantar grandes pesos, ele é capaz de suportar a seca, ele é capaz de suportar a fome por dias. Então ele é um forte. Então é o novo que destrói o antigo, determinadas teses científicas que botariam esse homem como inferior, e ele não é. Então, esse embate, né, vai aparecer em vários aspectos, né? Vai aparecer na literatura do Monteiro Lobato, que, se por um lado, vamos falar um pouco dele agora de novo, é altamente preconceituoso, acusado inclusive de racismo, por outro lado, ele tem inovações linguísticas muito fortes. Ele tem a grande sacada de perceber que o petróleo pode ser explorado nacionalmente, né? Muitas políticas públicas hoje em torno do petróleo foram pautadas em obras dele, entre elas O Petróleo é Nosso, porque ele descobre, né, que o petróleo pode ser uma grande saída comercial. Então, tem o conservador, com grande traço, né, escravocrata disfarçado, né, e tem um traço crítico e linguisticamente, né, à frente do seu tempo, né, que usa neologismos, que usa uma linguagem bem coloquial, né, e no campo, né, nacional, que olha um produto, que é o petróleo, de uma forma inovadora. Então, esse traço entre conservadorismo, de um lado, novas tendências do outro, são muito importantes, porque isso daí vai gerar, na década de 20, o modernismo, né? O modernismo, ele tem ainda ele vai pegar algumas coisas do pré-modernismo, não vai se abandonar as questões urbanas, elas vão parar no modernismo. O modernismo também vai buscar uma linguagem fluida, coloquial, brasileira. O que o pré-modernismo buscava de coloquialismo, o modernismo vai propor a chegada de uma língua brasileira, entendeu? Porque diferencia a língua do Brasil, a forma de falar português do Brasil, da forma de falar português em Portugal. Então, essa questão, ela é muito importante para que a gente perceba, né? Porque às vezes falar que o pré-modernismo é uma fase de transição soa até pejorativo com o próprio pré-modernismo, né? Até o próprio nome, antes do modernismo, parece que não tem muita importância, mas nomes da escrita como Lima Barreto, Euclides da Cunha, João do Rio, Monteiro Lobato, não são nomes simples, são grandes nomes da literatura nacional, né? Curiosamente, alguns deles, Lima Barreto e Euclides da Cunha, tiveram finais até extremamente trágicos, né? É importante que a gente perceba também alguns traços, porque de alguma forma todas essas mudanças sociais, elas esbarram, né, na questão do próprio movimento, que tem preocupações com a realidade nacional, com os problemas nacionais, e de alguma forma eles refletem esses problemas, né? O Monteiro Lobato, vamos pegar a questão da exploração da economia, né? O petróleo. O João do Rio vai pegar a questão do desenvolvimento dos centros urbanos,
e o que isso provoca de benéfico, de maléfico. Ele vai falar dos tipos populares, do nascimento de novos hábitos, de novos modelos de comportamento a partir dessa nova cidade que se anuncia. O Lima Barreto vai falar dos conflitos, né, entre ricos e pobres, brancos e negros, né, do lugar do gueto, né, relegado a algumas classes. O Euclides da Cunha vai falar de segmentos sociais, né, no interior do Brasil que são praticamente esquecidos, né, e todos eles com suas histórias curiosas, né. O Lima Barreto sofreu racismo, o Euclides da Cunha, tanto tempo lá em Canudos, quando volta, né, ele tem um embate com traços conservadores. Ele descobre que ele foi traído pela mulher, ele vai limpar o nome, né, a honra com sangue, e ele acaba morto, porque o então amante da mulher dele, o Dilermando de Assis, é militar e sabe atirar, e apenas se defendeu porque ele foi atacado, né? Então, isso é controverso. As famílias dão versões diferentes, literatos também dão versões diferentes, né? Mas é só para ilustrar o quanto a vida deles é conturbada, e ela mesma reflete o embate de tradições que vão acabando, né, do antigo com o novo, né, um que sofre racismo, né, aquela sociedade escravocrata que não aceita a libertação. O Lima Barreto sofre racismo, o Euclides morre em nome de uma honra que poderia tê-lo poupado, ele poderia ter se separado apenas, né. O João do Rio é jornalista e é gay, e traço muito curioso, como ele não tocava muito no assunto, ninguém tocava com ele, ele era respeitadíssimo como intelectual, como jornalista, como escritor, né? Então todos eles têm uma vivência que apontam para esse mundo moderno, né, que vai prenunciar lá na década de 20 do século XX. Mas isso daí fica para um outro dia. De resto, fiquem com Deus. Eu estou aqui convidando vocês para observarem, né, pelos sites da escola, as lives que nós teremos sobre os livros. A mim foi dada a honra e o prazer de compartilhar com o professor Luciano Alex e o professor Ian, que vai fazer a mediação, uma conversa sobre 1984, do George Orwell, né? Mais um livro extremamente atual. Beijo do gordinho, fiquem com Deus.